Vocês sabiam que muitas dores emocionais que as pessoas carregam não são apenas delas? São padrões familiares ali, são situações dos antepassados, histórias não resolvidas, traumas que às vezes passam de geração para geração. E a gente vai entender isso na prática, como identificar e também o que a gente faz para curar esses traumas. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, mas antes de dizer para vocês quem é, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Terapod. Muito prazer, eu sou a Monique. Eu estou aqui com as minhas companheiras da nave Terapod, Ana Cristina e Beatriz. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Legal. Animadas para mais um episódio do nosso podcast. Legal. Então, sem mais delongas, eu vou ler aqui a colinha, tá? Ele, que é comunicólogo, trabalhou já por 20 anos com cinema e publicidade. Em 2016, ele fez essa transição, ele se formou em terapias holísticas, se profissionalizando com constelação familiar. E hoje ele ministra cursos e já formou mais aí de 500 alunos. Nós estamos aqui com o Edu Cruz. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater esse papo, que vai ser bem legal, que espero que seja esclarecedor. Afinal de contas, né, a gente tem uma grande missão, que é trazer um novo paradigma, uma nova visão de mundo para as pessoas. Aqui a gente fala que a filosofia do Terapod aqui é conectando terapias e transformando vidas, né? Não tem o certo ou errado, então tem sempre uma abordagem para complementar e é sempre muito bom trazer outros olhares aqui para abrilhantar, né? E completar aqui o nosso... Porque a gente já trabalha com terapia, então é bom, sempre bom ter esses olhares e muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Tá bom? Na hipnose, Edu, a gente tem várias abordagens que acabam aparecendo ali para a gente olhar com mais carinho e tratar a ancestralidade nesse processo, né? E como que você, Edu, na sua atividade, você enxerga essa transição? Como que você enxerga que passa esses traumas, essas questões, esses padrões de pai para filho, de gerações? Eu não vou falar uma linguagem muito de constelação especificamente, né? Vou fazer uma linguagem mais holística, mas sempre puxando para essa vertente da constelação. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. Não tem jeito, né, de nascer no mundo, de vir para o mundo, a não ser através de um pai e de uma mãe. E assim é com todo mundo. Assim é com nossos pais, assim é com os pais deles, enfim. E nos primeiros anos de vida, você recebe a visão de mundo desses pais. Tudo que eles sentem, eles pensam, né? No cotidiano, vai formando ali a nossa psique. Assim é também o que aconteceu com eles, com os pais deles e assim por diante. Então, olhando com essa ótica, fica bem simples de entender como um padrão é passado adiante, né? Porque às vezes um padrão de comportamento, às vezes um padrão de escassez, por exemplo, né? O pai vivia sempre com pouco dinheiro ali, pagando as contas, então a criança, né, ela aprendeu aquilo, e aquilo vai passando adiante. Um padrão de, por exemplo, se comportar agressivamente sobre uma situação, ou aqueles pais e mães super controladores, né, que querem que o filho manifeste de determinada forma e fica ali numa cobrança excessiva para que o filho coloque o copo no lugar direitinho, né? Então, obviamente, todas esses padrões já são aprendidos, os nossos pais aprenderam com os pais deles, já vem de longe. E aí chega até nós. E muitas vezes um padrão controlador, por exemplo, quando acontece uma situação adversa e você fica nervosa ou tem medo de algo que não dá certo, que não vai dar certo. Você está num projeto que você vai começar e você precisa ter resultado
e você tem um medo, né? De onde vem esse medo? É um padrão, provavelmente, que você já traz de alguma situação lá de trás. Então, essa é um pouco a visão. É difícil você trazer em poucas palavras a visão que a gente quer trazer. Mas, hoje mesmo eu tive um lugar muito legal, que é sobre terapias de saúde integrativa, né? E isso que a gente está fazendo aqui, como terapeutas, né? A gente está dando um passo adiante, querendo fazer as coisas do nosso jeito, né? Os nossos pais, provavelmente, não vão ter assuntos, eles não falam sobre esse tipo de assunto que a gente fala aqui. Nós estamos rompendo com uma série de paradigmas que já estão estabelecidos, que vêm lá de trás. Então, estou estendendo muito aqui, mas assim, vamos voltar lá atrás, em todo o sistema, as guerras, né? Então, as guerras, o ser humano, aqueles que dominavam, perceberam que as guerras causavam dores, traumas, né? Aí, quando vem, então, Primeira, Segunda Guerra Mundial, que vem a industrialização, que vem a indústria farmacêutica. Então, os donos do poder criaram uma ideia sobre a medicina, né? Que hoje, até uma médica aqui, né? Mas muitos médicos hoje estudam para poder prescrever um remédio que não cura. Mas isso aconteceu lá atrás. Esse paradigma foi criado, os nossos pais, nossos avós viveram sob esse paradigma. Nós aceitamos, ok, estamos aqui, mas queremos fazer diferente. Então, quando a pessoa vai para um processo terapêutico, que vai olhar para os padrões, as coisas que recebeu da ancestralidade, né? Essa herança, né? Não Sim. só de comportamento, né? Mas de pensamento, de crenças, de né? crenças, Tem a oportunidade de dar um passo adiante e fazer diferente, né? Acho que esse é o teor aqui do nosso podcast. Sim. Quando a gente fazer diferente, trazer uma nova visão para as pessoas, né? Quando a gente rompe padrões, né? A gente sai daquele círculo, a gente tem novos ares, novos caminhos, né? E isso é importante. Dá para falar bastante coisa, né? Tem muita coisa para falar. E quando a gente fala da ancestralidade, falando um pouquinho da nossa área, que é a hipnoterapia, a gente percebe no consultório como que essa herança, esse padrão que vem se repetindo, ele é reproduzido de forma muito inconsciente. Então, as pessoas chegam e, na conversa, na hora que a gente vai fazer a avaliação, ou que a gente está se preparando para uma técnica, a gente vai percebendo que essa repetição de padrão ela acontece de forma muito inconsciente. A pessoa simplesmente... De onde que vem essa informação, né? Não, minha mãe já fazia assim, não, as doenças, né? Assim, exatamente. Honrar os ancestrais através das doenças é uma coisa que a gente vê muito. Que eu tenho a diabetes da minha mãe, eu tenho a pressão alta do meu pai, né? Então, sim. E as pessoas se orgulham de herdar doenças, né? Hoje em dia, de falar exatamente. Não, é genético e culpa tudo é genética. Tudo vai pro DNA. Mas quando a gente percebe isso no nosso dia a dia, dessa herança, entre aspas, não muito legal, quando as pessoas trazem a herança dos ancestrais como uma forma de honrá-lo através daquilo que é ruim, né? A gente trabalha para que a pessoa consiga enxergar os ancestrais e honrar esses ancestrais sem precisar trazer essa carga negativa, esse peso, né? Então, isso é dentro um pouco do que a gente trabalha dentro da hipnose. Dentro do que você trabalha, do que você percebe dessa carga ancestral que as pessoas trazem quando elas procuram a terapia holística para se cuidar, para evoluir, para buscar uma nova visão de mundo? Como que funciona isso dentro da terapia que você trabalha? Na constelação, sendo feita com bonecos ou objetos ou com pessoas, né? O primeiro momento é que se chama montar o campo, né? Colocar as pessoas lá, se é um grupo de pessoas, né? Então eu vou falar
para a Monique e fala, então, escolhe alguém para representar você, e a Bia, e ela escolhe a Bia, e depois escolhe para representar a mãe, o pai, o avô e tal. E aí, quando se monta o campo, nesse primeiro momento, a posição que ela colocou, as pessoas, ou os bonecos, eu trabalho muito com atendimento individual, e eu uso aqueles bonequinhos Playmobil. Eu não sei se Sim. é da minha infância. E eu acho que super facilita, né? O formato do Playmobil de você colocar, disponibilizar dentro do... Pena que eu não trouxe nenhum aqui. Mas, enfim, a posição que ela coloca, para onde o boneco está olhando, então, quer dizer, a pessoa colocou aqui, aí o pai está olhando para lá e ele está olhando para o pai. Então, é um primeiro momento de observação, para que você chegue a uma compreensão. E aí, no segundo passo, você faz o paciente, né, observar, né? No caso, a constelação, você é um facilitador, né? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso. Lá na Alemanha, não pode falar terapeuta, a não ser quem faz um curso específico de terapia, psicologia, coisa assim. E aí veio um conceito de lá que não se chama, o constelador não é terapeuta lá, não é chamado de terapeuta, não é permitido, é chamado de facilitador. Então, aqui no Brasil, a gente fala que todo constelador fala, eu sou facilitador, mas é porque veio de lá essa história. Na verdade, o terapeuta, o facilitador, o curandeiro, só é alguém que vai facilitar mesmo o processo caminhar do com outro. você, né? Então, a gente faz com que o paciente ele observe a dinâmica que está ali, e aí, então, compreende, e aí você pode dar um caminho de solução para aquilo, propondo alguma fala, algo que não foi dito para esse pai, né? Então, eu atendi uma pessoa recentemente, um pai de santo, que teve o pai excluído. Olha só, o pai, ele cresceu sem o pai, e aí ele vira o pai de todos, né? Olha, inconscientemente, olha, pai, como eu sou um bom pai, né? Mas quando ele montou a constelação, o bonequinho do pai estava olhando para lá e ele estava olhando para o pai, que era uma questão de ansiedade. E aí, então, propõe uma fala, por exemplo, eu procuro você em todas as minhas relações, no trabalho, tal. Aí a pessoa dá aquela relaxada, porque tem uma carga de emoção que está ali há anos, né, contida. E aí, quando ele faz um movimento, ele já sente um alívio. Aí você percebe que o caminho que você está ajudando ele, facilitando, está no caminho certo. E aí, assim vai até a pessoa... agora... Basicamente observação, percepção e um caminho de solução. E é importante a pessoa compreender o que está acontecendo ali, para depois, na vida, ela mudar esse padrão. Fazer essa mudança. E de comportamento. E, às vezes, vai voltar. Um padrão pode voltar, mas ela vai ter uma nova percepção e vai ter a condição de ter uma resposta diferente que ela não tinha antes. Porque agora ela tem uma consciência diferente. Exatamente. Ela enxerga o todo de uma forma diferente. O jogo muda. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Edu, eu costumo falar que a terapia me escolheu. Eu não escolhi a terapia. Então, eu fiz a apresentação e acabei não perguntando. Como é que foi essa sua transição para o mundo da terapia? Eu, como você disse, eu trabalhei 20 anos com cinema, publicidade, sou formado em comunicação, publicidade, mas eu sempre fui questionador e espiritualista. Eu venho de uma família católica, extremamente católica, todos os meus primos, né? Os meus avós eram... Meu avô sempre morou do lado da igreja. Era um ministro da Eucaristia, minha mãe e tal. Só que eu já com
13 anos, eu comecei no Centro Espírita. Aí participei do Centro Espírita. Depois, na juventude, comecei a participar de cerimônias do Santo Daime, Ayahuasca. Aí fui para Umbanda, fui no Candomblé, mas paralelo a isso também, eu já tinha um livro da Cristina Cairo, ia na Seixonoye, então eu sempre estava buscando coisas. Isso porque a minha alma, na numerologia, não sei se vocês já conversaram com o numerólogo, a minha alma é 11, então eu quero a espiritualidade, eu quero essas coisas. E, obviamente, por conta de algumas dificuldades que eu estava passando na vida, de relacionamento, de trabalho e tal, eu decidi fazer uma formação de... na verdade, eu precisava passar por um processo de cura em mim mesmo, né? E nessa formação eu percebi que eu poderia ser. Antes eu não me via como um terapeuta, né? Eu tinha uma vida totalmente... Eu gostava, vivia a espiritualidade, as religiões, toda essa pesquisa, mas eu não me via como um curador, ou um facilitador, ou um terapeuta. Você estava buscando a sua cura quando você começou exatamente. Sua Acho caminhada. que a maioria das pessoas passa por É. isso. E aí, então, nessa primeira formação, eu percebi que eu poderia ser. Mas o caminho para ser terapeuta não é fácil. Eu acho que muitos terapeutas devem estar assistindo o podcast. Vocês aqui sabem que é uma mudança mesmo de... É um processo, É um né? processo. E principalmente o processo de permissão, né? Você se permitir passar por isso. Exatamente, exatamente. E ter que, a cada vez, olhar ainda mais para as suas Pra questões. dentro de você mesmo, exatamente. Ela vai batendo na nossa porta. Quer Só você que queira não- ou não, né? Só que não Escancara. tem volta. Não tem é um negócio volta. que não tem volta. Porque se você voltar a escolher sofrer, Exato. você quer resolver, né? Você sabe que precisa É que, resolver também. parece que a partir do momento que você toma esse líquido do conhecimento, não tem mais volta, né? Cai a venda e você não fala... tem. Perde a bênção da ignorância. Exato, A ignorância não tem mais de não jeito. conhecer. Né? Exato. E pelo que eu entendi, o seu processo todo, a sua caminhada de quebrar os padrões familiares que a gente vem falando da ancestralidade, começou cedo, né? Antes mesmo de cedo. você Começou entrar cedo. na área da verdade, terapia. nossa. Você já foi quebrando alguns padrões que vinham da sua família, pela sua história, assim. Sim, com certeza. Nossa, eu me perdi onde eu estava. Mas... Que você Você não se começou todo o via- processo da terapia buscando a sua então, aí eu cura. fiz essa primeira formação e aí logo depois eu fiz a formação em constelação familiar. Primeiro eu fiz terapia holística, depois fui para constelação familiar. Aí eu fiz um trabalho que a minha transição de carreira ela aconteceu como? Eu peguei a minha experiência com cinema e trabalhei com um terapeuta que já era renomado, já era conhecido, e eu fiz toda a parte de audiovisual para o curso dele, lançamento de curso online. E lá dentro desse negócio, eu comecei também, paralelo ao trabalho que eu tinha de cuidar do audiovisual dele, eu comecei a trabalhar como terapia, comecei a dar cursos e tudo mais. Aí eu pude fazer a transição fazendo as duas coisas. Que bacana. Né? E hoje eu estou mais para as terapias e a rede social, as coisas para o meu trabalho mesmo, que eu vou ter que começar a fazer. Não estou fazendo ainda, mas vou ter que fazer. Mas eu vou usar o meu conhecimento para divulgar, com certeza. Já uniu as suas duas As duas profissões, né? As suas formações, duas exato. formações. Útil ou agradável. Eu queria que tivesse alguém fazendo vídeo para Acho que mim, para eu facilitaria ficar muito. só no lugar de terapeuta. Mas eu sei que... Né? E você já tem esse olhar, que já vem de todo o processo que você já trabalhou em relação a filmes e tudo mais. Então, você já tem um olhar de por onde você quer ir, né? Sim. Então, acho que isso facilita um pouquinho. Sim. E, Edu, quando a gente identifica, né, esse padrão de carregar esses vícios, essas coisas da ancestralidade, né? Repetição, né? Essas repetições, esses ciclos viciosos, né? Na terapia, quando a gente identifica isso, o próximo passo na terapia é ressignificar, né? Na hipnoterapia,
Eu falo do que eu pratico, né? Na hipnoterapia, a gente vai muito pelo caminho do perdão, da reconexão com essa ancestralidade, de uma forma positiva, de mostrar mesmo, né, pro paciente que, olha, dá para honrar de uma forma positiva, não precisa honrar nos defeitos, nos ciclos viciosos, né? E a gente queria saber, na verdade, quais técnicas, assim, você usa, quais técnicas você mais gosta para realmente quebrar esses ciclos e deixá-los mais saudáveis, né? Essas conexões mais saudáveis, né? A pessoa que vem com um padrão, ela rejeita aquele padrão. Talvez é uma pessoa que não tenha tanta consciência sobre aquilo, mas, por exemplo, uma dificuldade que um padrão de comportamento está trazendo, ela não quer aquela dificuldade, né? E o caminho da constelação é um caminho de aceitação, né, da história. Bom, eu recebi isso, né, faz parte, né, de mim, ok. É um caminho de aceitação, mas de agora eu aceitei isso, venho aqui da história do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais, o que quer que seja, mas agora eu vou fazer diferente. E aí você traça um plano. Como que é esse fazer diferente? Né? Então, aqui eu estava repetindo uma situação, a gente observou, legal, compreendeu, e agora o caminho é ir para frente. Como é esse ir para frente? O que eu preciso fazer? Então, uma pessoa que está com um bloqueio em gravar vídeos, o terapeuta precisa gravar vídeos para colocar na rede social e tal. Aí ele fica travado. Aí ele está travado. Frequente. Quase não se vê por aqui. Aí ele fica travado. Não sei o que eu faço. Tá, beleza. Olhou para isso. Tá, agora, quais são as coisas que você precisa fazer de fato? Inclusive, pragmáticas mesmo. O que você precisa fazer? Então, vamos traçar um plano. Uma coisa de prática ação. mesmo, né? Tipo, é isso, isso, isso. Meio que uma lista mesmo. De modo geral, as pessoas falam, agora eu estou aberto para o mundo e todas as suas possibilidades. Tá, todas as suas possibilidades é muito. Quais são aquelas que você precisa para você alcançar o objetivo que você quer? Bacana. Né? E aí, a pessoa... você já sabe o que você tem que fazer? Agora eu sei. Então, agora vai atrás. Pode ser que o padrão volte? Pode. Mas o que você quer? Né? Então, às vezes o padrão voltou lá. Não, mas eu já olhei para isso aqui é uma história tal. Agora eu quero fazer diferente. E volta para o que você precisa fazer. Mas é uma coisa que a gente conversa muito, né? Quando esse padrão ele é reconhecido, né? Que é o primeiro passo, né? Esse reconhecimento. Veio pra luz. Você permanecer no padrão começa a ser uma escolha, né? Porque já não é mais inconsciente. Exato. Vira de fato uma escolha. Exatamente. Então, é bem interessante isso. De legal você falar, tudo bem, ser pragmático. Porque realmente, senão a pessoa fala, não, vai acontecer o que tiver que acontecer. Veja bem, você tem que fazer o seu caminho, né? O caminho se faz caminhando. Sim, sim. Então, temos... uma coisa que a gente repete muito, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Você precisa saber onde você quer chegar, né? Então, e não terceirizar também, né? Tem muita gente que terceiriza para o terapeuta. Olha, minha dor é essa, se vira. Resolve, se vira. Resolve para mim. Então, é a questão da escolha também, né? Você tem a clareza, identifica. Uma palavra que o Edu falou que é a questão da aceitação, né? Porque as pessoas, às vezes, elas buscam a terapia, seja a hipnose, a psicoterapia, a terapia holística, eu quero passar uma borracha no passado. E a aceitação de quem a gente foi, das coisas que aconteceram na nossa vida, eu acho que faz muita diferença para a gente entender para onde que eu não quero mais ir. Exatamente. Então, para onde que... Isso aqui já não me serve mais. Então, eu tenho que aceitar o que aconteceu comigo, esse aprendizado, para a gente poder eu ia falar essa recalcular a palavra, rota. é o aprendizado, né? Porque se você não esquece, você repete o erro. Se você esquece, você repete o erro, né? Porque não fica o aprendizado. E se você né? se você apagar, que história você vai contar? Exato. Quem é você sem seu Exatamente. passado, Você né? é a soma de todas as suas partes. né? Exatamente. Mas é isso, a gente aceitar, ter essa aceitação, mesmo
daquilo que a gente considera o lado ruim da história, né? Ai, meu passado foi muito ruim. Então, mas o que esse ruim te trouxe de aprendizado? Porque é isso que é válido. E o que você escolhe fazer com isso a partir de agora. E aí, né? eu acho que essa palavra aceitação, acho que foi muito bem colocada, assim. A gente tem que aceitar as coisas que aconteceram, aceitar quem a gente é, para ver para onde que a gente quer até ir, porque né? se você não aceita, aquilo fatalmente vai se repetir. Vai. Com certeza. Até você aprender a Até aceitar. aprender. E aceitar não é cometer os mesmos erros e não sair dali. Tem gente que acha que aceitar é você, ok, aceitei e fiquei ali. Não é isso, né? O que você faz com isso? Inclusive, esse tipo de aceitação que você está falando é o termo errado, é o significado errado que o pessoal usa para resiliência, né? Sim. De falar, não, tudo bem, eu aceito que a vida me bata, e não é isso, né? Então, as pessoas, elas acham, não, vou ser resiliente, vou aceitar que meu passado ou que minha vida tá ruim e pronto. E fica estagnada, né? Desculpa, te cortei. Não, é isso mesmo. Mas essa questão dessa aceitação e desse aprendizado é o que faz toda a diferença na terapia, não importa qual seja. Que ali, na hora que você entende as coisas que aconteceram te construíram e você aceita isso, você tem condições de mudar. Então, a aceitação é uma palavra, gostei dela. É pra boa. vida, né? É pra vida. É boa, e é isso, as pessoas elas estão feridas, né? A criança ferida. Sim. E a criança, ela faz birra, ela se vitimiza muitas vezes, né, das situações. Ou em outras situações, ela pode estar querendo que o outro caiba no quadradinho dela, e o outro o outro é apenas o outro, né? Seja no Mas jeitinho tudo está na dela, né? criança interior, né? Quais são as feridas que essa pessoa passou, né? Lá na infância, humilhação, traição, abandono, né? Uhum. Muitas pessoas foram abandonadas pelos pais, pelo pai, né? De modo geral, tem muito pai que foi embora e deixou ferida da humilhação, foi exposto a uma humilhação, né? Então, essas feridas vão criar ali alguns padrões também que essa pessoa vai levar para a vida, para as relações, né? E geralmente está ligado ao papai e à mamãe. E se eles fizeram isso, estão ligados aos papais e às mamães deles, e assim anteriormente. Eles vão dando aquilo que eles aprenderam. Eles só vão dando o que podem. Exatamente. Vocês já ouviram falar da história do peixe? Que a mãe ensinou a filha, que ensinou a neta, que tinha que cortar o rabo do peixe para assar. Já ouviu isso daí? Não Já. Aí conheço. corta o rabo para assar, corto, né? E aí, quando chegou na neta, a neta falou assim, mas por que corta o rabo? Aí a mãe, não, eu aprendi assim. Aí então falar com a vovó, por que assim? Porque a minha mãe ensinou assim. Acho que ela foi falar com a Bisa, alguma coisa assim. Quando foi ver, porque a frigideira da Bisa, quem é que cozinhava, não cabia o peixe inteiro e cortava o rabo. E aquilo foi passando. Foi passando. Caramba. Então, às vezes, a gente copia coisas e nem tá sabe. cortando o rabo do peixe. Não sem sabe. precisar. Mas excelente expressão. Gostei. Cortando o rabo do peixe. Sem necessidade, né? Sem necessidade. Isso Mas aí. quando a gente fala dessa repetição de padrões, acho que a gente esbarra muito nisso, né? De como que a gente aprende daquilo que os pais trazem, o que eles têm para dar, que a gente estava falando. Então, assim, o que eles ensinam, o que eles sabem. Então, se eles receberam o abandono ou a negligência emocional, vamos colocar bem entre aspas mesmo, que sei lá, antigamente, né? Então, você põe uma família que os pais tinham 20 filhos, 14 filhos. Como que você trata a individualidade de 14 crianças? Você não trata, né? Você não trata cada um como um indivíduo nas suas sutilezas, nas suas individualidades mesmo. Trata 14 filhos da mesma forma, né? Então, educação fordista, o que serve para um serve para todos. Então, como que essas crianças que receberam isso, que não foram respeitadas na sua individualidade, quando adultos, o que elas vão passar? É o que serve para um, serve para todo mundo. Isso vai passando, cortando o rabo do peixe. Então, isso vai passando. Então, quando a gente pega as crianças as crianças feridas, que têm principalmente a questão do abandono, mas todas as negligências emocionais que vêm de uma educação
que talvez não seja tão rica nesse sentido, elas trazem isso, né? Essa repetição de a pessoa vai dar aquilo que ela tem, aquilo que ela sabe. Então, chega um momento que alguém tem que quebrar isso. Alguém tem que quebrar esse padrão. Lembrei agora do filho de uma amiga minha, ele está com 15 anos agora, e ele foi abandonado pelo pai. O pai não quis assumir, teve DNA, e a criança foi crescendo até ele assumir que era pai, né, no papel. Então, o pai não assumiu ele como filho. O avô não assumiu o pai dele como filho. E aí, ele, com 14 anos, ele virou para a mãe e falou assim, alguém tem que quebrar esse ciclo. Então, quando eu tiver um filho, eu vou ser um excelente pai. Então, Com 14 anos. Com 14 anos. Ele mesmo já percebeu que existe esse padrão dentro da família, da parte masculina, né? Do avô ter negligenciado o pai ter negligenciado ele. E ele falou, quando eu for pai, eu vou ser o melhor pai, porque alguém precisa quebrar isso. Então, essa percepção de que esses padrões eles precisam ser quebrados, precisam ser mudados, que é o incômodo, é que leva as pessoas à terapia. É o que leva as pessoas a buscar algo diferente. Eu preciso mudar isso, porque isso já não me serve mais, né? Acho que essa consciência é que... não é a consciência, é o incômodo mesmo, né? É o incômodo de isso não está me servindo, eu preciso achar um caminho para me livrar disso. Livrar no sentido de você quebrar esse ciclo e começar a fazer diferente, né? Para que você tenha aqueles que têm pretensão de ter filhos, de ter famílias, de trazer uma coisa diferente para os seus descendentes, né? Então, e é o incômodo que faz as pessoas irem atrás de uma mudança, né? E esse incômodo, ele pode ser só um incômodo ou ele pode virar uma patologia, né? Porque o incômodo, quando ele é ignorado, chega uma hora que a pessoa fica doente. Aí vem buscar ajuda. Porque eu falo assim, já tentei de tudo, já tomo 300 remédios por dia, preciso de algo diferente, né? Então, acho que é bem... E, Edu, o que é para você honrar? Porque a gente escuta muito as pessoas falando honrar e às vezes soa de umas meio contradizentes umas outras, né? Eu tenho uma visão. E quando a pessoa também traz o honrar pro negativo, de ter que passar, né? Eu acho que a geração agora que a gente está vivendo, talvez não de forma tão consciente, mas eu vejo padrões do pessoal mais antigo em honrar até as coisas não boas. Assim, o que é honrar para você? Tem uma frase de solução, que a gente chama na constelação, que diz assim: eu honro você quando eu vivo plenamente. Acho que isso resume. Perfeito. Porque o honrar é você ir adiante, né? Não é ficar lá preso. Quando você está preso a algum padrão, você não está indo adiante. Você está olhando ainda, buscando papai e mamãe. Você vai encontrar referências de papai e mamãe no relacionamento, num chefe ali no seu trabalho, enfim. Então, honrar um ancestral seria fazer a sua própria história. Sim. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Perfeito. Eu vou fazer algo de bom com a vida que vocês me deram. Isso é honrar. Maravilhoso. Muito bom. Perfeito. Né? Bem esclarecedor. Honrar, Lindo. vivendo da melhor isso maneira é honrar. possível. Isso é honrar. Eu vou honrar o que vocês me deram, que foi a vida. E isso é muito a vida. E desmistificar de você honrar os seus ancestrais, de você ter que ser igual a eles, né? Então, você honrar a sua vida, o que eles te deram de melhor, que foi sua vida, vivendo da melhor forma possível. Inclusive sendo diferente, né? Porque... Sendo a ovelha negra, talvez, né? Isso, e tem muita gente que está na vítima. Eu não consigo porque meu pai não teve não sei quem, não sei, né? Tudo bem, ainda está na vítima, porque ainda está olhando aqui para o papai e para a mamãe, não está olhando para a vida, né? Aí, a partir de que você faz um movimento e a pessoa entende que a vida é muito, só a vida que os pais deram, eu tenho 2 bebês, eu sei o quanto eu corro atrás deles, não sou o melhor pai do mundo, eu tenho minhas limitações, mas eu sei o quanto eu trabalho para
eles cai, levanta e troca a fralda. Olha o tanto de coisa que a gente faz. E o tanto de coisa que os meus pais fizeram por mim, né? Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, o que eu vou fazer? Parar de mimimi aqui e ir para a vida, né? Esse é um movimento que a constelação promove. Edu, a gente vai chegando já no final. Eu queria pedir para você deixar as suas redes sociais. Tem alguma formação agora? Tem alguma turma em andamento de curso? Ou deixar... Não. Eu estou com um grupo fechado que termina em maio. Né? E tem coisa aí para vir, mas por enquanto não tenho nada aberto, não vou divulgar nada. A minha rede social Eu Sou Holista, que é o Instagram. Certo. E também no YouTube. Eu Sou Holista. É o trabalho que eu faço junto com a minha esposa. Hoje ela está na maternidade, então estou mais eu à frente de tudo mesmo. Daqui a um tempo, talvez ela possa até vir aqui ser convidada para maravilha. participar. Vai ser um prazer. Vai ser legal, Com ela tem certeza. bastante E redes coisa sociais legal. essa que ele está arregaçando a manga para começar a mexer. Exatamente. Então é só acompanhar lá quando abrir uma nova turma também. O pessoal pode Isso. acompanhar lá no Instagram, certo? Isso, Tem alguma dica que você quer deixar para o nosso público desse olhar terapêutico, um despertar? Você quer deixar alguma mensagem? Nós estamos aqui, a gente está falando para um público que são terapeutas que estão assistindo ou mais público... O público em geral. Em geral, As as pessoas são as mesmo. pessoas. Isso. Conscientização geral. Exatamente. Tem uma coisa que acontece com o brasileiro que é mania ou um padrão, talvez, das coisas serem gratuitas. Né? Você vai a religião está aí, né, para isso, apesar que a religião sempre tem lá o dízimo, tem uma contribuição, uma coisa assim. E é fundamental, tem que ter mesmo, a gente sabe, a gente está aqui, tudo tem um custo, tudo custa. É uma troca, né? É uma troca, né? Mas, de modo geral, o brasileiro, ele paga por um produto, mas para pagar uma terapia, ele fica ali, eu vou ter que pagar uma terapia, porque não é palpável. Exatamente. Não é palpável. Então, confia no seu terapeuta, confia no seu processo, no problema que você está vivendo hoje, que é o seu grande mestre. Os nossos maiores mestres são os nossos problemas, porque é ali que você vai aprender alguma coisa. Então, se você tem algum problema, alguma dificuldade, agradeça a ele, porque dali vai nascer algo que você nem sabe o que é ainda. Mas se você olhar para aquilo da forma que precisa ser vista mesmo, com certeza vai nascer algo novo e vai trazer oportunidade de você celebrar aquela dificuldade e rir daquilo depois com as pessoas. Invista, né, na sua cura, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente caminha, a gente consegue fazer sozinhos, mas muitas vezes a gente precisa de alguém que nos oriente durante a jornada. E eu acho que a terapia, sendo ela holística, sendo a hipnoterapia, sendo a psicologia, não importa qual caminho que você siga, né? Invista nesse caminho. É o que a gente fala, né? Você quer viver dessa forma que você está vivendo, nessa dor, nesse sofrimento, até quando? Isso se ficar dessa forma, porque a tendência é piorar, né? Então, você vale a pena, né? A sua melhora, o seu autoaperfeiçoamento vale muito a pena. Isso. E tem uma coisa importante, como eu falei no início, esse paradigma da medicina, por exemplo, da indústria farmacêutica, ele foi uma forma que poucas pessoas encontraram, né, de manipular a informação, que tudo isso que a gente está falando aqui, né, de terapias e esses conhecimentos todos, na antiguidade, lá no Egito, já tinha isso, a medicina era outra. Era né? isso, né? A medicina era isso, né? É mais Exatamente. avançada. Era holístico, né? Porque o ser humano é um todo, né?
O ser humano ele aprendia observando a natureza, o ciclo da lua, né? Hoje a gente vive um calendário que é totalmente fora do ciclo lunar, que é o ciclo real, né? A 28 semanas, 13 luas, né? Esse é o ciclo que seria o ano, né, da humanidade. Só que aí a gente segue um calendário meio desregulado. E parece que está todo mundo meio fora, né? As pessoas esqueceram do solstício, do equinócio, que são o ciclo que a Terra dá em torno do Sol. Esse é o ciclo da vida. Mas está todo mundo... Novela, bibibi no celular. Cheio de Distração é o que mais tem. Distração é o que mais tem. Para quê? Para não resolver o que tem que ser resolvido. Não olhar para dentro. Não olhar para dentro. Então, é isso aí. Essa é a minha... Eu acho que a terapia holística, ela traz essa visão do ser humano como um todo. E a gente somos um todo, né? Então, a gente não é só um pé, a gente não é só um braço, né? Então, a gente é corpo, mente e alma. Então, a gente tem que olhar para o corpo, para a mente, para a alma como um todo. Eu acho que esse é o caminho. Legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Adorei conversar com vocês. Obrigada, a gente que agradece. A gente que agradece. Por ter vindo. Então, se vocês gostaram desse bate-papo, já curte, né? Compartilha com quem você sabe que está precisando disso, que eu sempre falo que é um gesto de caridade também, né? Pode até salvar uma vida, quem sabe, né? E então ativa o sininho também aí do YouTube para não perder as notificações. E é isso, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, Foi um Edu. prazer. Obrigado. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.